Do juiz substituto. Juiz substituto. Durante muitos anos eu fui substituto. Durante 4 ou 5 anos, ou talvez mais. Era outra realidade. Aí as audiências trabalhistas, as questões que eu via eram completamente diferentes e até divertidas. Eu me lembro de uma audiência em que eu fiz um casamento. Apregoadas as partes, entraram na sala o reclamante, um senhor de uns 60, 60 e poucos anos, vestido com paletó e colete, e eu pensei que fosse o patrão. Não, era o reclamante. E do outro lado, a reclamada, que era uma senhora simplesinha, de uns 50 anos, baixinha, era reclamada. Sentaram-se na mesa com seus advogados e eu perguntei se havia possibilidade de acordo. Aí ela conversou com o advogado dela e disse: eu ofereço 80% do que ele pede. Eu já fiquei meio assim, porque os pedidos da Justiça do Trabalho às vezes são adequados, mas outras vezes vão lá na estratosfera para fazer um acordo bom. Ele abanou a cabeça. Não aceito. Olhei para ela e pedi: dá para a senhora subir mais um pouquinho? Ela subiu para 90% do pedido, quase tudo. Olhei para ele, abanou a cabeça e disse: não. Aí então eu resolvi perguntar a ele: afinal de contas, o que o senhor quer então? Aí ele se levantou, se dirigiu a mim e disse: Eminência, me chamou de Eminência. Eminência, eu sou o Calabres, e Calabresa não mente. Eu vim aqui porque o que eu quero é casar com esta mulher. A sala cheia de advogados, esperando as suas audiências. Todos olhando para mim para ver o que eu ia fazer. E o pior é que eu não sabia o que fazer. Mas fiz o que me deu no estalo. Olhei para ela e perguntei: a senhora concorda? Aí, muito humildezinha, ela me disse: só se ele prometer que não bebe mais. E ele disse: prometo. Aí chamei os dois, e um pegou na mãozinha do outro, como 2 pombinhos. Arquivei o processo e eles saíram de mão dadas, felizes da vida, e eu me sentindo o maior juiz de paz da comarca. Tive outras audiências muito interessantes na Justiça do Trabalho, pesadas. O primeiro grande processo que eu tive foi uma execução contra a Perus, que ninguém conseguia executar, contra o Abdala, que era o patrão, o mau patrão. Eram 500 estáveis que não conseguiam ser reintegrados. Mandava-se penhorar a Perus, não tinha mais nada. Mandava-se penhorar as árvores que ficavam ali, não tinha mais nada, estava tudo oco por dentro. E além disso, a União também tinha um interesse em receber impostos. Era uma confusão naquele caso. Até que eu conversei com os procuradores da Fazenda e disse a eles: olha, vamos fazer um acordo, porque a Fazenda apertando por aí e os empregados querendo receber por aqui, isso não dá certo. Nós temos que agir de comum acordo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma penhora por administração da empresa. Isso tem no Código de Processo Civil. Então, nomeei administrador um advogado, meu amigo, de confiança, e a União indicou outra pessoa para compor esse colegiado, digamos assim, para administrar a empresa.
No dia de chegar até a empresa, foi um carnaval. O carro da justiça na frente, com oficiais de justiça, os administradores, polícia tocando sirene, jornais, uns 10 carros numa caravana para ir na Perus tomar posse da Perus. Chegaram lá, houve um princípio de resistência, mas acabaram entrando e exercendo as suas funções como eu determinara. Do faturamento diário da Perus, uma parte, 30%, era retirado para pagar os empregados. E assim foi. E todos receberam tudo. E depois a Perus foi devolvida, saneada, já para os filhos do primeiro dono que havia falecido, e continuou a sua vida normalmente, e os empregados receberam tudo. Essa foi a primeira grande questão trabalhista que eu tive, mas tive outras também. Eu não sei se conto, mas eu vou contar, e os professores que me desculpem, porque eu conto com espírito de fidelidade aos fatos. Como juiz do trabalho, eu sempre fui muito amigo dos advogados. Não era como é hoje, que é muita briga entre juiz, advogado, advogado e advogado. Não, eram todos amigos. Tudo calmo, pacífico. E as audiências, portanto, transcorriam assim num clima de absoluta cordialidade, quase de amizade. Mas houve uma audiência que eu tive que interromper e com os dois advogados dar risada na minha sala. Nós três caímos na gargalhada lá na minha sala. Chegaram as partes, chegou uma testemunha que era o chefe do empregado. Um senhor assim magrinho, de olhos verdes, cabelinho em V. Você pondo os olhos nele, você sentia que ele era o tipo do chefe que pegava no pé de todo mundo. Era a carinha dele. E vejam só. Aí eu perguntei, o que aconteceu lá? Ele começou a prestar o seu depoimento. Doutor, eu sou o chefe da sessão. E esse indivíduo aí era desenhista, era uma fábrica de gás. Ele trabalhava num salão com mais 6 desenhistas, cada um na sua prancheta. E ele pegou uma tampinha de botijão de gás e começou a apitar sem parar. Pi, 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 pi. Aí eu fui na prancheta dele e perguntei, que é isso aí? Sabe o que ele me disse, doutor? Isso aí é para chamar viado. Acabou a audiência. Fomos rir na minha sala. Não tinha condições de continuar. São dessas coisas que acontecem na vida profissional. Um outro caso que eu me lembro também, eu lecionava nas FMU e um dia, às 2h30, 3h da madrugada, toca a campainha da minha casa. E eu pensei, é ladrão. Mas depois pensei, não, ladrão não toca a campainha. Então abri a janela, sobrado, e vi um rapaz de gravata, um carro e uma senhora. Logo vi que ele era advogado. E ele foi logo falando, doutor, eu preciso urgentemente falar com o senhor sobre uma aluna sua do 5º ano nas FMU. Eu falei, tá bom. Aí desci, abri a porta, eles entraram, o advogado e a senhora, e ele começou a me contar. A sua aluna conseguiu um estágio